Então vamos negociar. Esse é o primeiro vídeo do quadro SOS Dívidas, um quadro semanal, onde eu respondo de forma mais detalhada as 3 principais perguntas da semana, ou melhor, os 3 principais pedidos de socorro da semana. Eu sempre respondo todos os comentários que eu recebo, ou melhor, tento responder todos eles. Mas alguns comentários, algumas perguntas, por mais simples que seja a pergunta, a resposta não é tão simples assim. Às vezes eu recebo perguntas que têm apenas 5, 6 palavras. A resposta parece ser simples, não é mesmo? Uma pergunta tão pequena, a resposta deve ser pequena também. Mas não é bem assim que acontece. A resposta é mais complexa do que você imagina. Então, eu criei esse quadro para que a gente possa estar conversando de forma mais detalhada sobre cada uma dessas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários, terei o maior prazer em responder. E quem sabe, pode ser que semana que vem a sua dúvida esteja aqui e a gente converse de forma mais detalhada sobre a sua dúvida e você consiga eliminar de uma vez por todas essa dor de cabeça. Mas antes da gente ir para as 3 principais perguntas da semana, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a lidar com situações como essa. Então vamos ao que interessa. E a primeira pergunta da semana é da Marlene Ribeiro, 5651. Boa tarde, Dr. Tiago. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, mas não sou o doutor, não tenho doutorado. Sou graduado em Direito, pós-graduado em Direito Empresarial, sou especialista em negociação de dívidas, mas ainda não tenho doutorado, não sou doutor. Continue me chamando assim, é muito bom, mas não sou doutor. Então vamos, de fato, à pergunta que é o que realmente importa. Boa tarde, Dr. Tiago. O BMG vendeu meu consignado para o Agibank sem a minha autorização. Isso pode acontecer? Isso pode sim acontecer. Infelizmente, o banco pode sim vender a sua dívida para outro banco sem a sua autorização. A única coisa que o banco deve fazer e que não acontece na maioria das vezes é a notificação. O banco precisa te informar que vendeu essa dívida, simplesmente isso. E mesmo sendo simples, isso não acontece. Na maioria das vezes, não há essa notificação. O banco justifica dizendo que tentou entrar em contato, não conseguiu, que o contato não está atualizado, então ele não entra em contato na maioria das vezes. Infelizmente, essa notificação não acontece. Então a resposta é sim, o banco pode sim vender essa dívida sem a sua autorização. A única coisa que precisa acontecer e que não acontece é a notificação da venda desse saldo devedor. Você precisa saber quem foi que comprou essa dívida e isso também, na maioria das vezes, não acontece. E como evitar problemas como esse, como por exemplo, pagar uma dívida para um banco que não é o real portador daquele saldo devedor? Você deve entrar em contato com o banco que vendeu a dívida, por exemplo, o banco BMG. Você vai entrar em contato com o banco e vai solicitar a esse banco o termo de cessão de crédito. Esse termo de cessão de crédito nada mais é que um comprovante da venda desse saldo devedor. Esse comprovante vai mostrar para quem que o banco vendeu essa dívida, a data que foi vendida esse saldo devedor. Com esse documento você vai ter a real certeza que o banco, no caso o Agibank, comprou esse saldo devedor. Então, entre em contato com o banco BMG, solicite esse termo de cessão de crédito para que você tenha essa garantia e saiba exatamente quem foi que comprou essa dívida. Então, infelizmente, isso pode sim acontecer. O banco pode sim vender a sua dívida sem a sua autorização. E a segunda pergunta da semana é do Wesley Sacra. Estou devendo o Nubank e o Inter 2.000 cada um. E, infelizmente, não vou conseguir pagar. Me enrolei todo e estou com medo porque é a primeira vez que ficarei devendo na vida e não entendo nada sobre. Corro o risco de ser processado judicialmente? Bom, Wesley, sendo a primeira vez e levando em consideração o valor desse saldo devedor, acredito que você vai sim conseguir superar essa situação com muita facilidade e velocidade também. Agora, em relação à possibilidade do banco iniciar esse processo, eu não posso dizer que a possibilidade é zero do banco te processar, até porque o banco pode te processar independente de qual seja o valor do saldo devedor. Mas vamos dizer que a possibilidade do banco te processar é de 0,001%. Por que que a possibilidade é tão baixa assim? Eu acredito, porque você disse Nubank e Banco Inter. Acredito que pelo valor do saldo devedor, seja dívidas ali de cartão de crédito, não é mesmo? Então, dívidas de cartão de crédito,
Antes do banco processar, ele precisa de um título que ele possa executar. Não é simplesmente iniciar um processo e te cobrar o valor desse saldo devedor. Ele precisa de um título de execução. Ele precisa provar que, de fato, você está devendo esse valor. Então, sendo dívidas de cartão de crédito, acredito que seja, uma dívida de cartão é uma dívida que vai evoluindo aos poucos, é uma dívida que vai crescendo, é uma dívida contínua. Sendo assim, é uma dívida de difícil comprovação. Dificilmente o banco vai conseguir provar que, de fato, você está devendo esse valor. Agora, quando a gente tem ali, por exemplo, uma dívida de um empréstimo, por exemplo, onde tem um contrato assinado, tem ali um valor específico, é uma dívida que o banco já consegue provar com mais facilidade que, de fato, você está devendo esse valor. Então, levando em consideração o valor do saldo devedor e essa dificuldade em provar que, de fato, você está devendo esse valor, a possibilidade do banco iniciar esse processo é muito pequena. Por quê? Porque o banco vai ter despesas com o judiciário também, o banco vai ter despesas em provar que, de fato, você está devendo esse valor. Então, levando em consideração toda essa despesa e o valor da dívida, não é interessante financeiramente para o banco iniciar esse processo. E outro ponto aqui extremamente importante também. Acreditando eu ser uma dívida de cartão de crédito, com certeza o banco está sim cobrando juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. Então, levando tudo isso em consideração, a possibilidade do banco iniciar esse processo é muito baixa, muito pequena. A gente vê esses processos com mais facilidade, processos bancários de dívida de cartão, com dívidas ali acima de 50 mil reais. Por quê? Porque já é mais interessante para o banco iniciar esse processo. Já vale a pena o banco ter todas essas despesas com o judiciário. Mesmo sendo ali uma dívida onde o banco tem ali esse comprovante, por exemplo, uma dívida de empréstimo, onde ele tem ali um contrato assinado, tem ali, né, o valor específico que você solicitou, mesmo sendo ali uma dívida onde ele consiga essa facilidade de comprovar que você está devendo esse valor X, esses 2 mil reais. Mesmo assim, é um valor extremamente baixo, levando em consideração todas as despesas que o banco vai ter com o judiciário. É mais interessante para ele iniciar essa cobrança de forma extrajudicial. E como que acontece? Com essas ligações, essas mensagens que você recebe. Essas são as cobranças extrajudiciais. Mas olha só, coloca uma coisa na sua mente. Por mais que o banco não vá iniciar esse processo, ele vai sim te ameaçar com esse processo. Ele vai sim dizer que vai te processar, que vai bloquear suas contas bancárias. Esteja preparado para todas essas ameaças, até porque essa é apenas uma das várias estratégias que o banco vai utilizar para tentar fazer com que você feche um acordo que não é nem um pouco interessante para você. Então, por mais que ele não vá iniciar esse processo, ele vai sim te ameaçar com ele. Então, dificilmente ele vai te processar por causa desse valor. Por quê? Porque é um valor muito baixo, levando em consideração todo o trabalho, toda a despesa que ele vai ter com o judiciário, com esse processo que ele possa iniciar. Mas ele pode sim iniciar esse processo. Mas acredito que dificilmente ele vai fazer isso. E a terceira pergunta da semana é da Tereza Torano 903. Fui sócia minoritária em uma empresa e ficou dívidas junto à empresa de telefonia. A empresa de telefonia vendeu os créditos para essas empresas que compram dívidas. Aparece meu nome internamente no Serasa. Tenho alguma responsabilidade? Só detinha 10% da empresa e não era sócia administradora. Pergunta interessante e com muitos detalhes também. Mas vamos lá. Deu a entender que essa empresa já não existe mais, já foi dado baixa ali nas atividades dessa empresa. Sendo assim, para que essa empresa que comprou essa dívida consiga recuperar esse saldo devedor, ela precisa de fato iniciar um processo e solicitar a desconsideração da personalidade jurídica. Essa empresa, para que ela consiga receber esse crédito, ela precisa alcançar o patrimônio dos sócios, já que essa empresa não existe mais. Porém, foi isso que eu entendi. Deu a entender que essa empresa já não existe mais. Sendo assim, ela precisa iniciar esse processo, solicitar a desconsideração da personalidade jurídica. E quando que isso acontece? Quando acontece essa desconsideração? Quando há a confusão ali de patrimônio, quando não se sabe o que é da empresa, o que é do sócio, quando há essa bagunça ali no patrimônio. Então, se acaso essa empresa conseguir provar essa bagunça, essa confusão de patrimônio, ela pode sim solicitar essa desconsideração e alcançar os seus bens particulares. Bom, quando a gente parte para o pé da letra da lei, o que a lei diz? A lei diz que você é sim responsável pelas dívidas dessa empresa até o limite dos 10%, até esse limite que você integralizou ali no capital social. Porém, se essa empresa conseguir comprovar que houve essa confusão de patrimônio, ela pode sim alcançar o seu patrimônio e você também pode
ser penalizado ali com esses 10% que era o limite que você integralizou. Porém, quando a gente parte ali para o entendimento jurídico, os tribunais, eles já estão entendendo que quando o sócio ele é minoritário e quando ele não faz parte do grupo administrativo dessa empresa, ele não sofre as penalidades em caso de uma desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, você está protegida se acaso essa empresa decidir iniciar esse processo, decidir alcançar o patrimônio dos sócios para colocar um ponto final nessas dívidas. Agora, se essa empresa não iniciar esse processo, não tem com o que se preocupar. E mesmo se ela iniciar, já há entendimento jurídico que você não será penalizada. Por quê? Porque você era sócia minoritária e não fazia parte do grupo administrativo dessa empresa. E essas foram as 3 perguntas da semana. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Semana que vem a gente pode estar conversando sobre a sua dúvida. Agora, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e, é claro, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.